vou logo nos três partes importantes do que eu acho que eu queria comunicar com os irmãos. O que Deus espera de nós, que resposta Deus espera de nós, depois de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz, de tudo que Ele está para fazer. Então, Hebreus 4:2, põe na tela para nós lermos junto. Vamos lá, igreja, porque... Diga, Pai, toma minha mente mais e mais, que eu tenho a mente de Cristo. Ativa ela como a mente de Cristo, para pensar e buscar as coisas que são de cima e entender quando o Senhor falar comigo através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, irmão, me dê de presente a sua atenção, e quando eu pedir uma confirmação, repetir o versículo, vocês me ajudem, por favor. Então, nossas respostas e atitude para com Deus precisa estar de acordo com, diga a sua palavra, que nos revela o que Ele espera de nós. Então, está em Gênesis 1:26, Romanos 11:36, diga comigo, dele, por Ele e para Ele. Então veja bem, todas as coisas são para Deus. Agora, quando nós entendemos isso, e quando nós fazemos isso de coração, o caso de Caim foi muito diferente. O Caim, ele quis oferecer uma oferta para Deus, ele ofereceu uma oferta para Deus, mas ela não saiu do seu coração. Entendeu, irmão? Deus falou logo para ele, se fizeres o bem, haverá aceitação para ti. Então, muitas vezes a nossa oferta ela é só um cerimonial, quando o nosso coração não está reto diante do Senhor. Quando o nosso coração, quando Deus pesa o nosso coração antes de receber a nossa oferta. E se o nosso coração tiver alguma raiz de amargura, algum ressentimento, Deus não recebe, Deus não aceita a nossa oferta. E outra coisa também, projetos, né? Projeto como a Torre dos Homens, né? Fala a Torre de Babel. É um projeto que chamou a atenção de Deus. Deus chegou, olhou aquele projeto e falou assim, a Trindade falou, uau, que projeto é aquele na terra? Vamos descer lá. Desceu Deus e averigou o projeto, olhou o projeto, e ele disse, ó, nas minhas palavras, isso é perfeito. Se não houver uma intervenção agora, não haverá restrição para esses homens. Por quê? O projeto era perfeito, mas o propósito não era de Deus. Entendeu? Às vezes a gente pode fazer uma coisa grandiosa na terra, sem estar dentro do propósito de Deus. E Deus veio e confundiu a língua, porque o propósito de Deus, diga comigo, era frutificar, era crescer e encher a terra. Então, é o propósito de Deus que a gente tem que viver, e não o meu projeto. O meu projeto tem que ser uma sequência, uma continuação daquilo que está no coração de Deus. Bom, é o caso também de Jacó. O Jacó, ele fez um voto, né? Depois foi lá por causa do seu tipo, mas um dia Deus falou assim, olha, a pedra está lá, Jacó, não é? A pedra está lá, que você votou, entendeu? E eu estou esperando. Então, às vezes a gente faz o voto e esquece, mas Deus não esquece do voto. Mas eu queria falar assim, que você guardasse bem simples, de uma maneira simples, mas claro, muito fundamentado na palavra. Nós vamos falar os versículos, 3 coisas, ou 3 respostas, ou atitudes que Deus espera de todos nós, amém? Como filho seu, como servo seu. Quantas nós vamos falar? 3. Então vou falar primeiro, se quiser anotar, você anota aí, senão você vai guardando, você às vezes tem a mente boa, você guarda. Eu anoto tudo, escrevo tudo, eu tenho tanta coisa escrito, porque a mente da gente não é tão, né, desenvolvida como deveria ser. Então vamos lá, primeira coisa, fé como resposta para Deus. Hebreus 11:6.
sei que muitos irmãos sabem de cor, que como que é? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque irmão, nós lemos o primeiro versículo, que o povo de Israel pereceram no deserto, quase 100%, exceto Caleb e Josué, porque eles não tinham o quê? Fé. Aí você pode, não temos tempo de ficar muito assim, mas você pode perguntar, mas pastor Antônio, Deus não deu fé? Porque a fé é um dom de Deus. Diga comigo, a fé é um dom de Deus. Como que nasce esse dom de Deus dentro de mim e de você, cada dia mais? Nós já tivemos fé para ser salvo. Nós tivemos fé, Isaías 53, a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem? Fala eu. A mim manifestou o braço do Senhor. Quem creu na nossa pregação? Diga eu criei. Então, veja bem. Então, nós já tivemos fé para crer em Jesus Cristo, para nascer de novo, outros para ser batizados com o Espírito Santo, outros para perseverar tantos anos que nós estamos servindo ao Senhor, né? Nem ontem foi o dia da homenagem das pessoas mais antigas da igreja, pessoas com quantos? 50 aí? Uma 54, outra 63 anos plantados aqui. Isso o quê? Para permanecer tanto tempo no mesmo lugar, desculpa. É o quê? Você acha que é o quê isso? É fé. Então a fé é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, você quer se aproximar de Deus? O único meio de aproximar de Deus é pela fé. Como que eu adquiro fé? Como que acontece se a fé é um dom de Deus? Daí em Efésios diz que não vem de vós, é dom de Deus. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia, ou quando eu estou ouvindo a explanação da palavra de Deus. Por isso que em Provérbios 13:13 diz que os que desprezam a palavra perecerá. Ele se despreza. Se você despreza qualquer pessoa, mesmo um cristão na casa de Deus, despreza a palavra, ele vai se afastando, ele vai se esfriando. Depois o que acontece? Ele perece. Por quê? Naufraga na fé. O que é que alimenta a minha fé? Diga comigo, a palavra de Deus. Eu ouço a palavra, eu vou ouvindo Deus pela palavra, e ela é viva, ela vai produzindo fé dentro de mim, ela vai me avivando, ela vai me despertando. Hoje na escola, o Dinaldo estava falando, e a palavra nos exortando sobre a nossa aliança, sobre os mandamentos de Deus. Mandamento não é para ser decorado, mandamento não é para falar para os outros, é primeiro falar para a minha vida. Mandamento, eu tenho que colocá-lo em prática. Então, depois de Hebreus 6, tem Romanos 10:20. Põe o 10:20 de Romano para nós ler, por favor. Vamos lá, igreja. Isaías diz: viu? Por quê? Porque ouvimos a palavra, nós não éramos judeus, né? Hoje nós somos que judeu porque fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Os judeus, por incredulidade, foram cortados, e nesse corte nós fomos enxertados. Olha que coisa linda. Mas não é por isso que a gente vai se exaltar, entendeu? Nós não podemos nos exaltar por causa dessa oportunidade que Deus nos deu para nós como gentios. Dá para nós abrir lá em Números 13:31? Números 13:31. Isso, 13:31. Olha, mas toco mais próximo, irmão. Até o 33.
14:11, do mesmo livro. Olha, irmão, que exortação. Até quando esse povo? O que o povo fazia? Até quando esse povo me tratará com pouco? Irmão, nuvem de dia para o sol não destruir o povo, de noite coluna de fogo para aquecer, para o frio não matar, maná para sustentar o povo. E o que o povo fazia? Só reclamava, só murmurava. E tinha saudade do quê? Do Egito, porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Então, amados irmãos, Hebreus 12:2, que essas passagens, elas são muito assim, fortes para nós. Fala, olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, que pelo gozo que ele estava proposto, fez o quê? Suportou a cruz. Portanto, olha lá. Eu disse 2, mas é isso mesmo, vai. Portanto, de que jeito? Volta para o 2 agora, irmão. O versículo 2, no mesmo capítulo. Tem uma tradução que fala: considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores, para que todos nós não percamos o ânimo. Então, Jesus enfrentou o que? Fala, desprezo e vergonha. Ele suportou, ele desprezou isso e assentou depois de, fala, antes da exaltação, vem a humilhação. Então, fé é isso, você acredita na palavra e se submete a ela. Primeiro, eu ouço a palavra. Por isso que Deus sempre que Deus se referia a Israel, como é que ele dizia? Ouve, eu sou o seu Deus. Ouça, ouve, atende, considera. Olha, preste atenção, não tem um segundo, não tem outro. Eu sou o teu Deus. E essa convicção tem que estar dentro de nós, irmão, para que nós em momento nenhum venhamos fazer pouco caso de Deus. Sabe que às vezes, irmão, dentro do nosso coração nós desprezamos Deus. Não é verdade? Desprezamos, porque existe um momento que nós deveríamos ser firme, constante, abundante, e a gente deixa de posicionar. E aí então, é nesse momento que a fé deveria crescer ou ser acrescentada, ela começa porque eu dei uma vacilada. Eu não peguei a palavra com confiança, que é a espada do Espírito, e não manejei ela como deveria manejar na hora da dificuldade. Então vamos lá. Então essa é a primeira coisa. Primeira coisa que Deus espera de mim e de você é o quê? Fé. Como que se adquire fé? Bom, simples demais. Todo mundo gravou isso, né? Segundo passo, diga comigo, obediência. É a resposta que Deus espera. Então eu acredito e eu faço. Olha, Romanos 10:6. Romanos 10:6, que está escrito lá? Mas quem que fez Cristo descer? Quem que foi? Foi Deus, por amor. Deus amou e deu, não foi? Não está na João 3,16? Não foi? Então quem que fez Cristo descer? Agora, Ele deu, com Cristo, Ele nos deu todas as coisas. Agora, quem que vai fazer nós subir para o céu? O próprio Jesus.
Jesus é a arca, nós cantamos que Jesus é a arca. Quem está em Jesus está predestinado a chegar aonde, essa arca? No céu. Se eu saio da arca, eu vou para onde? Para qualquer lugar, menos o céu. Né? Não queria falar inferno, mas não tem mais que dois termos. Ou você entra no caminho estreito, né? Que é Cristo, e vai, que nem nós falamos aqui à tarde, tem os mandamentos, tem as normas, tem toda a orientação, você tem que andar na luz da palavra de Deus, né? Você tem que andar, não tem outro caminho. Para não embaraçar os teus pés, você tem que andar na luz da palavra de Deus. Você tem que ter ela como lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Você precisa ouvir os ensinos da palavra de Deus. E só ouvir, esse ouvir que a Bíblia fala, significa o quê? Para praticar. Entendeu? Não é escutar apenas. Você tem que ouvir com atenção a voz do Senhor. Veja só, 1 Samuel 15, 22, a maioria dos cristãos cita que Deus se compraz mais no que? Vamos lá. A genuína fé conduz à obediência. O que está escrito lá, irmão? Está meio ruim para me ler, mas vocês... Nossa, a obediência é melhor do que? E a submissão do que a gordura. Então tem duas coisas, por isso que Jesus falou assim: aprendei de mim que sou o quê? Manso, humilde de quê? De aparência? De coração. Então veja, irmão, como é importante. Eu tenho fé? Tenho. E o Tiago falou, então mostra a sua fé através do quê? Das suas obras, da tua obediência, da tua submissão. O apóstolo Tiago falou, mostra a tua fé que eu quero ver. Porque é muito fácil falar tem fé, mas mostra a tua fé, eu quero ver ela. Eu quero ver as suas obras, como diz a palavra, para que veja vossas boas obras e glorifica vosso Pai que está no céu. O mundo precisa ver em nós as boas obras, porque nós fomos salvos e Deus preparou para que nós andássemos praticando boas obras. Falei a segunda, vamos para a terceira? Só que eu ainda queria falar uma coisa, o Números 14, 22 e 23, dá para nós ler? Porque é muito importante essa passagem bíblica. Ixi, já. Vou pular essa passagem, tá bom? E não obedecer a voz. Jesus diz em João 13, 7, vou só citar. Se saber essas coisas, disse Jesus, bem fazeis, ou bem-aventurados sois se as fizerdes. O que a Bíblia está nos ensinando essa noite? O que a Bíblia está nos ensinando essa noite, irmão? Ter fé e obedecer, submeter a quê? A palavra de Deus. E o terceiro passo, produzir fruto. Produzir fruto. Vou tentar ler os versículos rápidos aqui que eu deixei, porque, olha, a resposta de Deus, João 15, 16, vós nomeei para que vades e dê o quê? Fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Quando Jesus chegou naquela figueira lá, que não achou fruto, ele chegou como proprietário da figueira, certo? O que ele fez com ela? Ele não encontrou. Então, irmão, em Jeremias 2:21, eu copiei aqui vou falar para vocês como foi o caso de Deus com Israel. Ele diz assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, Deus falando para Israel, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Quer dizer, eu planto uma boa semente, né, numa boa terra. Você acha que Deus plantou Israel numa boa terra ou numa má terra? E por que ela fez isso com Deus? O mundo, você pensa que o mundo é uma coisinha insignificante? O mundo jaz no maligno, mas o mundo atrai a gente. O mundanismo atrai nós. Quantas pessoas hoje é escravo do celular?
não vive sem um celular, não vive sem internet, e outras coisas mais aí. Crente. Ele está no culto, mas ele tem que estar lá na hora do culto. O dedo dele não para. E você acha que uma pessoa que escreve durante o culto todinho está cultuando a Deus? Está adorando a Deus? Está contemplando Deus? Você acha? Tem a possibilidade? Que a gente tem uma mente só. Se eu estou comunicando com alguém em algum lugar no mundo, através do WhatsApp, eu não estou contemplando Deus. E eu não estou valorizando Deus que está falando comigo. Então, são essas pequenas coisas. E a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não verdadeiramente aperfeiçoado. Então, amados irmãos, o fruto que Deus espera de nós, primeiro, diga comigo, fé, obediência e que dê fruto. João 15:1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, o que ele faz? Corta. Então a gente corre o risco de cortar. Agora, Romanos 8, vou ler 3 versículos para nós irmos para a ceia. Preste muita atenção. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Quem tem o testemunho do Espírito Santo que você foi chamado aqui por Deus? Então, tudo que acontecer na tua vida, dentro da obediência, da fé e da obediência, vai gerar um tipo de fruto. Vai gerar um tipo de fruto, você está entendendo? Tem dia que é noite, tem dia que as coisas não dão certo, tem dia que a gente perde, correto? Tem dia que a gente perde, tem dia que a gente passa humilhação, sim ou não? Mas isso faz parte, fala do processo. Nós aprendemos na lição domingo passado, do deserto. Todos nós temos que passar pelo deserto. Jesus foi para o deserto. E lá no deserto, Deus provou Jesus, sim ou não? 40 dias, sem comida. E aí a Bíblia fala que ele teve fome. O diabo chegou e falou assim, agora é a hora, não foi? Chegou o pão da vida e falou, transforma esse pão, essas pedras em pão. Se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não caiu na do diabo. E muitas vezes nós somos tentados a fazer as mesmas coisas. Você não é crente, pastor Alfredo? Por que você está passando isso? Um homem de Deus, fala isso para mim. Não foi uma vez só. Um homem de Deus como você, passando isso, irmão. Já começa a falar que você deve trocar de igreja, não deve falar? Será que Deus... Olha, eu não sei não, mas que Deus quer você em outro lugar. Você precisa tomar muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Irmão, a autoridade da palavra é a máxima. Você nunca vá tomar decisão ou por um sonho, por uma revelação de ninguém, ou por uma profecia. Nunca. Nunca faça isso. Por mais de Deus que você acha que ela seja, primeiro passo, eu vou consultar a palavra e o testemunho do Espírito Santo dentro de mim. Primeira coisa que eu tenho que fazer, está acima de qualquer sonho, de qualquer revelação, de qualquer profecia, de qualquer sentimento, de qualquer visão, a palavra de Deus. Ele colocou acima do nome dele. Então, Deus falou com você, você fica muito tranquilo. O pastor Silas Malafaia sempre, você fica muito tranquilo. A princípio você não vai tomar decisão nenhuma. Você vai fazer o quê? Você vai ler a palavra. Você vai perguntar para o Espírito Santo. Fala comigo de uma maneira, não é assim? Que eu entenda, sim ou não? E aí o que o Espírito Santo fala? A Bíblia diz que ele nos guiará em toda verdade. Aí você lê a palavra, você ora, aí Deus ou num sonho, ou de alguma forma Ele vai confirmando com você, mas aquilo que Ele já falou com você através da palavra. Então, hoje muitas pessoas sofrem, saem sem rumo, saem sem direção, porque em vez de ele buscar Deus e a palavra de Deus, ele busca pessoas. É ou não é? Busca pessoas. Hoje de manhã no culto matutino, eu ouvi umas coisas tão absurdas que eu não posso falar para vocês, né, irmão? E é dentro da igreja, né, que acontecem essas coisas. Então,
tem muita coisa que acontece dentro da igreja que você precisa, se você não estiver firme na palavra, você vai entrar numa barca furada. Viu? Você vai entrar numa barca furada. Então eu estou como pastor dando uma dica muito firme de Deus para você. Fé através da palavra, obediência através do quê? Da palavra, submissão através do quê? Da palavra, e você vai frutificar através da palavra, e depois o diabo vai soprar coisas em você, para testar você, vai ou não vai? Vai. Quanto mais cheio de Deus você tiver, mais ele vai arrumar. Não é assim que funciona, Adriano? Não é, Davi? Não é? E aí ele vai ver se você está firme mesmo. Só, irmão, que ele não vem com rabinho, chifrinho, não, falando eu sou o diabo, não. Ele tem uns esquemas dele. E o apóstolo Paulo falou assim, eu temo, o apóstolo falou assim, eu temo que como a serpente enganou a Eva lá no jardim do Éden, vocês também, meus filhos, sejam enganados por ela. Então o engano, ele é tão sutil, que, gente, muitas pessoas que se consideravam sábias, sabe, com maturidade, mas se achou, não, que é isso, afinal de contas, né, irmãos, eu tenho 40 e tantos anos de crente, que é isso? Ai, irmão, o que a Bíblia fala quando acontece isso com a gente? O orgulho precede o quê? A queda. O orgulho precede a queda. Quando eu acho que eu estou muito forte, é o que eu estou fraco. Então, que o Deus da palavra nesta noite fale comigo, com você. Olha, vou ler. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, versículo 29, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, nós somos chamados para ser o quê? Para ser o quê, irmão? Filhos. Imagem, semelhança daquele que nos salvou. Depois ele diz assim, olha, e aos que predestinou, versículo 30, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Aí, mais 1 Tessalonicenses 5:8 diz assim, mas nós que somos do dia, somos do quê? Do dia, que estamos andando na luz. Jesus disse, aquele que me segue, não, mas terá a luz da vida. Então nós estamos seguindo Jesus, então nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Olha que coisa linda. E da caridade, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos chamou para isso, para ser coluna e firmeza da verdade, para ser luz, para ser instrumento de Deus. E encerrando, Romanos 8:32 diz assim, se nós ficarmos firmados na verdade, se nós nos revestirmos da verdade, a Bíblia é muito clara, se Deus é por nós, operando Ele, mas é o cântico de guerra. Tudo eu posso, mas para isso ser verdade na minha vida, eu tenho que no mínimo fazer essas três coisas. Primeiro, fé verdadeira, fé que honra a Deus através da palavra. Depois, obediência, submeter a liderança do Espírito Santo, submeter à vontade de Deus. E aí eu vou trabalhar em Deus, eu vou me alimentar em Deus. E ele diz que eu nomeei você, Nilda, para que você vá. Então eu tenho que ir. Ou seja, eu tenho que ir. Eu estou recebendo da videira que é Cristo. E eu vou produzir o quê? Fruto. E o meu fruto tem que
permanecer. Então, se eu ganho uma pessoa para Jesus, eu tenho que orar por ela, enquanto eu viver, eu tenho que abençoar aquela pessoa para que ela permaneça no Senhor. E aí, eu fazendo isso, eu terei como garantia, como resposta de Deus, Ele diz, para que a minha oração, tudo que eu pedir ao Pai, Ele vos... Sabia que muitas vezes nós não temos resposta na nossa oração, porque nós não estamos vivendo a verdadeira fé, não estamos debaixo de uma plena obediência e não estamos frutificando. E aí então, eu oro, porque eu não, né? Se Deus for o meu prazer, eu vou produzir o que está no coração dele, porque ele é o meu prazer. Eu vou me alimentar dele, eu vou me envolver com ele, e aí então eu vou dar fruto para a glória de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, que essa palavra fique no nosso coração. Vamos ceiar. Vem ceiar, o mestre chama, vem.